Olá, sejam bem-vindos ao Bússola Cast, o podcast do Ministério Bússola Sexualidade da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E Saulo, quem que é a nossa convidada de hoje? Hoje nós temos uma convidada muito especial, Deusa Avelar. Deusa é terapeuta de família, conselheira, ela é especialista em traumas e também mentora de líderes em todo o Brasil. Conheci a Deusa já há alguns anos, conheço o trabalho que ela tem feito e nós vamos hoje, ela vai falar um pouco dela hoje também, para que vocês possam entender quem é a Deusa. Deusa, fale um pouco de você, onde você nasceu, o que te trouxe para Curitiba, que eu sei que você não é daqui. Nasci no Rio de Janeiro, né? Sou carioca. Uma família de 4 filhas, né? Então, na minha casa era o meu pai, um bendito é o fruto, como é que é? Bendito o fruto entre as mulheres. Meu pai com 4 filhas e mais a minha mãe. Nós viemos para Curitiba passear. A gente veio conhecer porque o irmão do meu esposo morava aqui e nós gostamos de Curitiba, olhamos o jornal Empregos, a página de empregos, e nós ficamos assim, impactados com o volume de empregos para o meu marido, que é da área de mecânica, né? Naquela época. Que ano que era? Não sei, eu estou aqui. Meu filho mais velho tinha 1 ano e 8 meses. Daniel está com 40 anos, então 38 anos a gente mora. Então a gente veio, ficou, telefonamos para o Rio. Meu marido pediu demissão por telefone, minha mãe foi para o Rio de Janeiro, fez a minha mudança e ficamos, né? Quando nós viemos para cá, nós só tínhamos o Daniel, né? Importante falar isso, eu sou casada com o José Mauro, nós somos casados há 45 anos, temos Daniel, o filho mais velho, casado hoje com Aline, e tem os netos Ana Axa e Jonathan, o Emanuel, que é o filho do meio, que nasceu aqui, casado com Nicole, e temos o neto Enzo, e o Israel, que pensa que a vida é uma festa. Que é o meu caçula. Então, a gente veio, ficou, e nos identificamos, né, com a cidade, nos identificamos com a cidade de Curitiba, com o estado, e estamos aqui. E igreja, como que foi isso na sua vida? Essa questão até mesmo da conversão a Cristo, foi no Rio de Janeiro, foi em Curitiba? Conversão foi aqui. No Rio era diversão. Conversão foi aqui. Na verdade, eu entendo que Deus nos trouxe para Curitiba para cumprir um propósito na nossa vida. A nossa vinda para cá, ela permitiu todo um agir, todo um mover de Deus, né? Quando eu digo que Rio de Janeiro, igreja era diversão, porque era mesmo, né? Não importa qual a denominação, mas assim, não havia seriedade, não havia conhecimento, enfim, não havia compromisso, não havia conversão, não havia conhecimento de Deus, não havia conhecimento das Escrituras. Então, vir para cá foi maravilhoso, porque eu vi Deus trabalhando de uma forma tremenda na nossa vida, de nos levar, de fato, ao encontro com Cristo e a gente decidir que a nossa vida não teria mais sentido sem vivermos uma vida pautada pela palavra de Deus, né? Pautada pelos princípios, pelos valores. E assim nós criamos os nossos filhos, né? Eu não sei onde eu estaria ou como eu estaria vivendo do ponto de vista de fé se nós estivéssemos no Rio de Janeiro, tá? Então, eu louvo a Deus por essa mudança tão radical na nossa vida, porque foi uma mudança radical em todos os aspectos. Você falou de propósito, né?
que essa mudança do Rio de Janeiro para Curitiba teve um propósito para vocês como família, Sim, mas esse propósito ele alcançou muitas pessoas em volta de vocês, né? sim. Eu te conheci no momento da minha vida que eu estava noivo da Cláudia. Eu ouvia falar que tinha uma terapeuta, ela é especialista em traumas, e sempre ouvi falar Deusa Velar. Até que eu passei por uma situação que eu procurei por você para poder buscar ajuda. Sim. Então, nessa questão de terapeuta familiar, né? Há quantos anos que você já vinha trabalhando com essa questão de ser uma terapeuta, conselheira, trabalhar com lideranças também de igrejas? Como que foi isso, né, para chegar nesse local, Deusa? Eu acho que até antes, assim, né? Tipo, da onde que surgiu, na verdade, esse caminho, né? Para você ir para esse lado de terapia familiar, de fazer mentorias. Como foi a construção até você chegar, começar a fazer, e aí depois, óbvio, a gente quer saber como foi o trabalho em si, né? Tá. Então, eu diria assim que o caminho foi... É muito interessante isso, como Deus faz as coisas. E para a gente que é crente, é isso aí mesmo, entendeu? Não tem como a gente fazer as coisas se a gente não entender que Deus está na parada, que Deus está no negócio, que tem tudo a ver com a vontade dele. Então, eu lembro que Deus começou há muitos anos atrás a me incomodar muito. E eu começar a ajudar pessoas. E eu sempre pensava assim, foi um período da igreja onde nós estávamos, assim, de um grande mover de Deus, um grande mover de Deus. E, assim, experimentar as coisas de Deus, para mim, sempre foi algo muito sério. Né? Sempre foi algo muito sério. E eu lembro que eu tive diversas experiências do meu tempo com Deus, né? Da minha busca, porque, na verdade, eu tinha que correr atrás do tempo perdido, né? Eu tinha que correr atrás de todos os anos onde eu não conhecia a Bíblia. Eu lembro, gente, é uma vergonha isso, mas assim, eu lembro de que a minha Bíblia, depois de tantos anos do Rio de Janeiro para cá, a minha Bíblia, as páginas eram coladas. Página colada é livro, Bíblia nova. Não está não tá abrindo, não está folheando. Não é Bíblia. Isso para mim foi assim, muito, muito, muito impactante, né? De perceber que eu estive tantos anos na igreja, né? E minha Bíblia era uma Bíblia com páginas coladas, ou seja, uma Bíblia que não era manuseada, que não era usada, que não era lida. Então, assim, eu tive esse período, né? De buscar, de fato, as coisas de Deus, a compreensão de Deus. Posso falar sobre isso? Pode, deve, claro que deve. Porque é muito legal, né? Então, quando eu tive uma compreensão, quando eu entendi que eu precisava dizer sim, que é mais do que levantar o braço, entendeu? Eu aceito Jesus, mas que é uma mudança paradigmática de vida, de pensar, de viver e tal. E aí eu decidi começar a estudar a Bíblia. E a orar, e aí eu dizia assim, meu Deus, eu pareço doida, aqui no quarto fechado, aqui no quarto, falando sozinha, né? E lendo a Bíblia, e as pessoas que me discipulavam diziam assim, Deus está aí, é isso mesmo, e Ele está te ouvindo. Então, mas gente, será que as pessoas que de repente, a moça que trabalhava aqui em casa não vai achar que eu sou doida? Mas ela dizia assim, é isso aí, Deus está aí, e Ele está te ouvindo. Então, essa experiência, né, de ter esse tempo, de separar esse tempo, de começar a ter uma vivência mesmo de conhecer esse Deus que eu sempre estive na igreja, que não havia conhecido. Uhum. E eu entendo que Deus foi mostrando caminhos, eu fui cuidando de pessoas, né? Trazendo pessoas, e eu entendia que isso ia além. Eu entendi que isso era mais, né? Então, eu comecei a trabalhar com um pastor, ele dizia assim, Deus, vem cá, usa a minha sala na segunda-feira.
usa a minha sala. E eu dizia, tá. Eu fui usar a sala dele, era muito engraçado, porque eu ficava segunda-feira a tarde toda na sala dele, não acontecia nada. Pessoas buscarem ajuda, pessoas buscarem orientação, aconselhamento, ajuda sobre as questões familiares e tal. E com 3 meses eu não conseguia, segunda-feira não era mais suficiente, né? Não era mais suficiente, eu estava com a minha tarde inteira cheia e, bom, enfim, eles tiveram que fazer uma sala para que eu passasse a atender ali, cuidar das pessoas, cuidar das vidas, cuidar das famílias, cuidar das mulheres, cuidar de adolescentes. E esse processo foi acontecendo, né? Foi acontecendo e as pessoas foram tomando. Para você ter ideia, meu Deus, quantos anos isso? Até hoje pessoas me procuram por causa daquela deusa lá, né? Aquela deusa que atendia na sala do pastor Neivaí, né? Eu digo, sou eu mesma. Então você veja quantos anos depois, né? Quantos anos depois, eu ainda vejo o reflexo daquele processo, daquela caminhada. E a gente fui gradativamente estudando, né? Me especializando, fiz formação em terapia de reprocessamento, me fez especialista em traumas, né? Trouxe para o Paraná isso, eu estabeleci aqui um amigo em Brasília e a gente consolidou a abordagem aqui. E o cuidar das lideranças foi vindo como um processo natural, sabe? Até hoje já caminhei com muitos líderes, já trabalhei com mulheres, houve um período em 2000. No ano de 2000 eu estava bastante incomodada com a situação das mulheres no ministério, muito incomodada com as esposas de pastores, muito incomodada com esposas de missionários. E naquele período eu desenvolvi um projeto chamado Mulheres com o Rosto Descoberto, tremendo, sendo transformadas, que era um trabalho de final de semana, né? Que trouxe muitas mulheres. Foi um trabalho que depois acabou com um processo de discipulado também. Então, as mulheres faziam, eu passei a discipular e a pastorear muitas esposas de pastores. E aí os homens foram vindo, né, nesse processo de cuidar das mulheres. As mulheres mudam, às vezes os homens ficavam meio bravos comigo. Quem é essa mulher que está fazendo a cabeça da minha mulher? Está abrindo os olhos, descobrindo o rosto. Né? Mas assim, eles... Tá criando uma identidade. Isso, aprendendo a saber quem é, né, o que é da vida, o que pensa, o que sente. O fato de ser esposa de pastor não as torna super mulheres, elas não deixam, né, de viver aquilo que qualquer mulher vive. Então foi um período muito bom, muito, muito especial. E isso foi evoluindo, né, Saulo, e Bianca, para cuidar de líderes. Hoje eu tenho cuidado de líderes no Brasil inteiro, né? Tem sido muito especial poder fazer isso. Cuidado de famílias, trabalhado com famílias, trabalhado com a perspectiva da dessensibilização de traumas. Né? Um ponto importante de usar de sensibilização de traumas, né? Eu estava falando agora há pouco que eu te conheci numa época que eu estava noivo e eu soube do seu trabalho, porque a Cláudia já te conhecia, né? E eu te levei uma demanda, né? Olha, Deusa, eu estou pronto para me casar e eu tenho medo de, na noite de núpcias, por medo do que a minha esposa vai fazer comigo, eu me trancar no banheiro. Então, precisava resolver isso. Eu, assim, estava muito inseguro das lembranças que eu tinha. Eu tinha dúvidas, será que isso foi por conta disso, daquilo, as questões familiares, né? Esse medo da figura feminina. Aí eu lembro que você, em determinado momento, me falou assim, Saulo, isto aí que você passou gerou um trauma. Então, é algo deste tamanho que, numa caminhada aqui com você, pode ficar deste tamanho. E eu acreditei, eu tive esperança ali.
Né? Mas olha lá, eu, crente, estava congregando numa igreja, espiritual demais eu estava, né? Mas estava o sepulcro caiado que se fala, né? Eu estava assim, né? Por dentro não estava bem, mas aparentava que estava tudo certo, mas estourou a bomba, né? Mas por que estourou? Cláudia lançou uma frase para mim: vamos entrar para tomar um café? E eu pensei, se ela estiver sozinha, eu posso cair naquele local de novo do abuso que eu sofri aos 18, 19 anos, e eu senti tudo aquilo de volta. Uhum. Aí a Cláudia falou assim, não, para tudo, vamos buscar ajuda, porque se o que eu falo está gerando uma lembrança de 20 anos atrás e te paralisa, vamos buscar ajuda e resolver. E você trouxe para mim essa questão de lidar com o trauma. E eu vejo que nas igrejas, Deusa, muitas pessoas estão assim também. Elas não conseguem ter um bom relacionamento com elas mesmas, com as pessoas, com Deus, por conta de traumas. Como é que você tem trabalhado isso com as pessoas? Você vê que isso tem surtido efeito na vida daquele crente que não está bem. Mas que fica espiritualizando Mas tudo. isso, que fica espiritualizando Né? tudo. É como se fosse, como se o fato de ser crente nos isentasse de ter experiências de vida dentro do processo da nossa história, e que nós somos isentos, né? Nós, não, o crente não. Na verdade, talvez essa excessiva espiritualização seja o grande problema, né? Seja o grande problema para as pessoas terem coragem de perceber que nós somos sociais e espirituais. Então, ou seja, a nossa vida é composta não apenas da espiritualidade. Quando eu negligencio, tá, com aquilo que é comportamental como expressão do emocional, tá, ele vai viver mal. Porque o trauma, a experiência traumática é tão interessante que quando você falou, eu fiquei lembrando de outras coisas que a gente trabalhou. Isso, foram várias. Não, vou trazer. Você estava num período de... Posso? Pode. Você estava num período de querer crescer na empresa. Isso. Então, ele fazia muitas entrevistas, muitas avaliações e tal. E o Saulo ficava apavorado de ser entrevistado, ele tremia, ele não sabia se andar, porque aquela pessoa que estava ali, para ele, era the best, né? E ele se colocava, eu lembro que a gente fez um desenho, e eu tenho esse desenho até hoje, que era como se as pessoas fossem todas muito grandes e ele pequenininho. E nós trabalhamos dessensibilizando essa crença de que você não era capaz, de que os outros eram melhores que você, de que quem estava entrevistando sabia tanto que... E eu me lembro que depois da gente ter trabalhado, dessensibilizado, você teve uma entrevista com o cara. Isso, perfeito, lembrou bem. Você teve uma entrevista e o cara estava super nervoso, olha só. O cara estava super nervoso, o cara entrevistou o Saulo com uma tremenda insegurança. Na verdade, você não conseguia enxergar, entendeu? Sim. Ele levava tanto medo, tanta ansiedade, tantas falsas crenças sobre si mesmo para aquele ambiente, que ele via o outro a partir dos olhos do medo, da insegurança. E quando, de repente, tiramos isto, o Saulo viu, e eu lembro que a gente riu, porque você dizia, nossa, ele estava muito nervoso, parecia que ele estava inseguro de me entrevistar, né? Então, o que nós trabalhamos, né? O que o trauma faz? Ele nos aprisiona, né? Aquela experiência vivida, ela fica bloqueada em nosso sistema nervoso central. Então, ela fica bloqueada com a imagem, com a crença, com as emoções e com as sensações. Então,
as suas experiências traumáticas do passado, vou pegar isso, tá? Que fazia com que você tinha falsas crenças sobre si mesmo, em relação ao seu valor, à sua capacidade, às suas possibilidades. Quando você estava na frente daquele indivíduo, supostamente num cargo de destaque na empresa, e que estava abrindo uma vaga para você, né, é como se ter que provar que você é bom, ter que provar que você é capaz, ter que provar a sua competência, te levava para um lugar de origem de desvalor, de insegurança. Então, toda a experiência traumática ela fica bloqueada no sistema nervoso central. Como eu falei, com a imagem, as crenças, as emoções e as sensações. Se ela fica bloqueada, ela fica no presente. Se ela fica no presente, significa que ela contamina o meu presente. Né? Então, tudo aquilo que eu vivo no meu presente que tem, por menor que seja, uma semelhança com essas experiências do passado, ela ativa, né, sentimentos, emoções, até sensações, e potencializa naquele momento as crenças autorreferentes, ou seja, as crenças que eu tenho a meu respeito. Isso, na verdade, faz com que a gente se disfuncionalize, a gente passe a viver de uma maneira não adaptativa, uma maneira disfuncional. Né? Por exemplo, sistema de crenças. Todo trauma, ele gera uma crença, uma falsa crença autorreferente. Se nós pegarmos essa experiência que você trouxe, que eu trouxe lá do trabalho, o sentimento é de que eu não sou capaz. Não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu não consigo. Que fazia com que, na verdade, uma pessoa normal como você, que apenas estava num departamento que abriu uma vaga, se transformasse para você em alguém que nunca te avaliaria da melhor maneira possível, porque as crenças impediam. Então, no momento, eu disse que as experiências traumáticas ficam bloqueadas em nosso sistema nervoso central com a imagem, as crenças, as emoções e as sensações. Então, emoções, na hora que eu vou ser entrevistada, pânico, pavor, medo, é como se aquela pessoa fosse, sei lá o quê. Ia dominar toda a situação e você ia ficar, seria uma presa fácil. Isso. E, consequentemente, o teu desejo de ter uma ascensão dentro da empresa, ele diria para você que não, exatamente por conta de todas essas falsas crenças sobre si mesmo, o teu estado de ansiedade e tal. E quando você dessensibiliza isso, é muito interessante, porque aquilo que você não enxergava, aquilo que você não via, você passa a ver. Ou seja, ele é só uma pessoa dentro de um departamento que é o responsável pela entrevista, nada mais do que isso. Isso. E esse termo, né, dessensibilizar, é um termo que eu não conhecia, assim, né? E qual que é a diferença de cura, por exemplo, né? Porque não sei se é possível você curar um trauma, né? Sim, é possível. Mas por que você vai para esse caminho da dessensibilização? O que é isso? Tá. E qual que é a diferença para a cura? Ou se está conectado? A terapia de reprocessamento, Bianca, significa dessensibilização das experiências traumáticas através da estimulação bilateral dos hemisférios cerebrais. Então, vamos lá. Dessensibilizar significa você esvaziar aquela experiência, tá? Eu gosto muito no consultório, eu faço um desenho para as pessoas entenderem. Dessensibilizar é você retirar daquela experiência todo o conteúdo de sofrimento psíquico. Então, vamos imaginar que aqui está o trauma. O conteúdo, eu disse que toda experiência traumática, ela fica bloqueada no sistema nervoso central com a imagem,
com as crenças, com as emoções e as sensações. Tudo isso, imagem, crenças, emoções e sensações, tem um significado de sofrimento psíquico, tá? Então, aqui essa garrafa é o trauma. Esse conteúdo dessa garrafa são as imagens, as crenças, as emoções e as sensações. Faz de conta, essa garrafa bonita que está mais vazia. Faz de conta que essa garrafa está vazia. Uhum. Então, aqui está o trauma com todo o seu conteúdo de sofrimento psíquico. Dessensibilizar é retirar dessa experiência todo esse conteúdo. Então, você esvazia no seu sistema nervoso central essa experiência de todo esse conteúdo de sofrimento psíquico. Uhum. Quando você faz isso, eu posso pegar uma coisa? O que você precisa? Eu quero aquela troço que a gente trouxe de comida para cá. Aí, ó. O Zé Mauro, o marido da Deusa, está aqui auxiliando. Assim, ó, para vocês verem que nós já comemos bastante. Então, olha, aqui está a experiência traumática com todo o conteúdo de sofrimento psíquico. Aqui está a experiência dessensibilizada, Uhum. esvaziada de todo o conteúdo de sofrimento psíquico. Quando eu dessensibilizo, essa experiência dessensibilizada, ela é reprocessada pelo cérebro. Ou seja, essa experiência, essa experiência ela adquire um outro formato no meu sistema nervoso central. Então, o que eu achava que eu sou incapaz, que eu não consigo, aquele cara se transforma num monstro, ele quem vai me reprovar, porque ele vai achar que eu sou péssimo, tal e tal. Quando eu ressignifico, eu tiro todo o conteúdo, eu passo a ver a situação sem estar contaminada Entendi. por esse conteúdo inerente ao trauma. Então, aqui, eu olho para a experiência reprocessada. É uma forma que eu acho que é didática, porque eu uso muito mais dessensibilizar e retirar todo o conteúdo de sofrimento psíquico. Quando eu retiro, o meu cérebro pode dar um novo formato para ela. É uma informação, tá? Que ela foi, que agora é vista de uma outra forma, ou seja, de uma forma funcional, adaptativa. E com isso algumas pessoas naturalmente, outras precisam trabalhar mudanças de postura. Eu mudo muitas coisas naturalmente, muitas crenças, todo trauma, ele acaba fazendo com que você desenvolva falsas crenças. Uhum. Então, essas falsas crenças são ressignificadas. Gente, isso é qualidade de vida. Sim. E Deus tem essa qualidade de vida para nós, porque Meu Deus, claro. quando eu olho para a minha realidade, lá nos tempos de noivado, eu não tinha qualidade. Claro que não. Então, assim, eu entendo que Deus ele nos traz uma verdade que liberta. E quando foi feita essa ressignificação, esse reprocessamento, era como se eu me desse conta do potencial que eu tinha. De dar conta. Então, agora eu estou entendendo a verdade que Deus tem para a minha vida. Então, assim, é maravilhoso. Tanto que, em determinado momento, você falou assim, Saulo, pensa assim, você está sentado num banco de passageiro de um carro, alguém está conduzindo esse carro e você está olhando a paisagem passar. E não te fere, não te machuca mais. Você está olhando ela passar. Eu falei, você está no carro e ela está fora. Não está acontecendo, fora. Não é tua Isso. agora. Não é minha, está lá fora. Então, assim, é libertador. Claro. Eu vejo que dentro das igrejas, como a gente estava falando, tem pessoas que estão presas nesses locais de trauma. E você participou da construção do Bússola Sexualidade aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E nós temos dentro dele grupos de apoio,
ciclo de palestras, escola de sexualidade, e nós vemos o tempo todo como que as pessoas estão presas em determinados locais e elas não saem daquele lugar. Elas estão aprisionadas ali. E quando nós entramos com o aconselhamento bíblico, né, os conselheiros que atuam no Bússola, o discipulado, você falou no início, que você acabou discipulando aquelas mulheres do curso, né, mulheres com rosto descoberto. É necessário ter discipulado dentro das igrejas, mas é discipulado dentro de uma caminhada de ajuda. Leva tempo, né? Mas eu vejo Na verdade, posso? Pode. Eu diria assim, as igrejas não discipulam mais. É uma realidade, né? As igrejas não... Eu sou fruto de discipulado. Eu sou fruto. Quem eu sou hoje, na minha fé, na minha construção de caminhada com Deus, no ministério que foi constituído a partir daí, ele foi resultado do investimento de pessoas na minha vida. Não é investimento para batismo. Não. É investimento não. para crescimento, amadurecimento. Para que eu me torne conhecedora da palavra. Isso. E conhecedora da palavra e me torne discípula de Cristo. Gente, posso olhar para lá? Pode. As igrejas não discipulam mais. Por isso a gente tem pessoas dentro das igrejas que não têm convicção de fé, que não sabe justificar sua fé, não sabe justificar princípios de fé, entendeu? Porque as pessoas ficam com o que é ministrado nas celebrações, tá? Mas as pessoas não têm caminhada, não têm... é muito triste, mas é a verdade. Não, sim, essa é a realidade que nós vemos, né? Que o Bússola acolhe pessoas de várias partes do Brasil e do mundo e de diferentes igrejas, denominações. E nós percebemos, conforme a determinada denominação, que nem tem o discipulado, não existe, nem o probatismo. Né? Então, assim, é uma realidade... Um grande número de igrejas hoje, nem escola bíblica tem. Tá? Dentro do teu currículo, né, terapeuta de família, envolve casais, né, e mentora de líderes em todo o Brasil. Com relação à sexualidade, Deusa, como que você descreve o cenário da sexualidade dentro das igrejas? O que você vê? Todo o processo de caminhada com casais, tá? Esse é um lugar comum. Esse é um lugar comum. A vida sexual dos casais, elas têm sido muito aquém por tudo que nós temos vivido. A gente tem hoje uma demanda de vícios sexuais. Altíssimo, tá? Nós temos, além dos vícios, a gente tem alguns comportamentos que são comportamentos de perversão mesmo. É muito interessante, né? A gente muito pouco fala de sexualidade nas igrejas. A gente, muito pouco, nem sei se muito pouco, acho que não fala mesmo. Né? E quando fala, tem alguma resistência. Né? Claro que tem, porque é desnudar. Né? Então, isso faz com que as pessoas vivam sofrimentos, vivam angústias, tá? Relacionadas a disfuncionalidades na sexualidade. Aí eu não estou falando de homossexualidade só, porque a homossexualidade hoje não é um problema exclusivo. A gente tem um cardápio assustador de padrões de comportamentos na sexualidade que são, alguns a gente pode considerar aberrações. Também. Então, quando a gente fala de casais, a gente observa que os casais não dialogam, e talvez essa é uma tecla que todos os dias eu bato.
no cuidado de casais e famílias. As pessoas não dialogam, as pessoas, se não dialogam, não se conhecem, se não dialogam, não se conhecem, não são transparentes, se não dialogam, não se conhecem, não são transparentes, elas vivem angústias da sua vida que não compartilha. Então, veja que é um crescente, né? Sim. É um crescente. E eu diria que a gente precisa falar, embora não fale. O que se fala muito mais numa perspectiva... É errado, é pecado. É isso mesmo. Mas essas pessoas estão em locais de coordenação, de liderança. Estão. Então, como é que se trata? Porque como que um assunto tão importante ele é velado nas igrejas no geral? Porque é preciso prestação de contas, sabe, Saulo, sabe, Bianca? Uhum. Não existe prestação de contas. Tá? Prestação de contas é eu estar cuidando de você. Uhum. Prestação de contas é você saber que se alguma coisa não estiver indo bem no teu casamento, você tem alguém. Você tem alguém a quem recorrer. Você tem alguém com quem conversar. Né? Mas se quem deveria fazer a prestação de contas também está com a vida sexual virada no chapéu velho, Como que fica? como é que fica? Né? Então, eu diria que a sexualidade, sob todos os aspectos da igreja, é um ponto nevrálgico. É porque afeta várias É um áreas. ponto nevrálgico. Deus, o que você acha? O que precisa acontecer? Como é que isso é visto? Eu diria assim, no dia que a igreja entender que a sexualidade é na vida do ser humano um aspecto relevante e significativo, inclusive sob o olhar de Deus, né? E que precisa ser tratado, porque também é uma área onde o diabo trabalha o tempo todo. Sim. Então a gente precisa tirar o pano que cobre, né? Tirar o pano que cobre. Não significa expor as pessoas, mas significa dizer, e todo mundo que me conhece sabe de algo que eu defendo. Todos nós precisamos de um colo para debruçar o nosso coração. Então, se algo não vai bem, se algo não está fluindo adequada ou saudavelmente, eu preciso ter um colo para debruçar meu coração. Se isso tem que acontecer na igreja, quanto mais com a liderança. Uhum. Né? Se isso tem que acontecer com a membresia, para que a gente não tenha uma membresia toda emperebada, amando Jesus, desejando servir a Cristo, mas vivendo uma vida podre. Por quê? Porque não se fala de sexualidade. No GA, grupo de amigos. Eu nunca me esqueço de uma pregação do Carlos Bertolac, em que o Carlos dizia, você sabe por que o púlpito ele é da cintura para cima? Lembra disso? Porque não se fala do que tem da cintura para baixo. Né? Então, eu acho que os ministérios de casais, de famílias, é tudo capenga. Não tem profundidade, seria isso? Eu falo umas coisas que, né? Mas é necessário a gente tocar nesses assuntos, porque algo precisa acontecer. Tem que fazer parte do organograma da igreja. Mas, de repente, o líder do ministério está mais podre do que os caras que estão lá como casais e como família. Então, o que eu digo? Né? Atendendo uma pessoa que cuida de pessoas recentemente, eu digo, se aquilo que você trabalha, se aquilo que você cuida, não é aquilo que você vive e faz, me desculpe, bate no teto e volta. Bate no teto e volta. Então, não tem jeito isso, né? Não tem jeito. E a prestação de contas que você falou é algo delicado, porque eu creio que, em sua maioria, as pessoas não querem prestar contas com relação à própria sexualidade para alguém. Então fica escondido, né? Fica. Só vai aumentando o problema. Uma hora talvez estoure, né? Ou então as pessoas vão viver uma mentira.
Tá? Quando eu vou ministrar encontro de casais, né? Então, eu chego lá, tão bonitinho, né? Os casais, assim, a esposa deitadinha no ombro do marido, de mãozinhas dadas. Eu fico olhando, digo, meu Deus, quanta hipocrisia. Estão se matando, estão se odiando, estão se detestando, estão tudo. Deus, você não acha que existe exceção? Acho. Mas eu, como terapeuta de família, como terapeuta de casais, eu digo que essa exceção é um número muito pequeno. A regra são homens arrebentados, mulheres arrebentadas, frustradas, mal amadas, casais que não dialogam sobre sexualidade, não dialogam sobre como sentem, como pensam, como desejam, como gostariam, como é feliz, como tem prazer, como tem orgasmo, como tudo isso, tá? Então você vê duas pessoas que dividem o mesmo teto, que têm relação sexual, tem, hoje um bom número não, mas que é um assunto velado para o próprio casal, né? O que eu vejo muito, assim, é que, na verdade, a gente caminha nos extremos, né? Hoje em dia, né? Ou, né, você tá, assim, num nível de dessensibilizado, eu vou usar o termo, não sei se vai... Mas não sei no mesmo sentido, mas, assim, com o pecado, né, sexual. Sim. Então, hoje, por exemplo, se você for conversar até com os adolescentes e tal, hoje é normalizado, praticamente, né, você ter relações sexuais antes do casamento. Dentro da igreja, sim. Isso é comum, né? Antes era, meu Deus, impensável. Hoje em dia é o normal, né? Então é o extremo, né? Então não é você o vai normal, lá e você vai... É a prática. É o normal, né? E aí isso abre brecha, isso para outras coisas também, né? Que você comentou, perversões, vícios e tudo mais. Ou você vai para o outro extremo também, que você nunca fala sobre isso, que você não... Mas se expressa através disso. Mas deixa eu fazer esses aqui, que estão vivendo uma vida, esses jovens que estão vivendo uma vida sexual libertária, eles também não falam, eles só fazem. Não há transparência a fazer, e fazer irresponsável. Entende? Sim. Perdão, mas vai. Não, tá certo. Aí o outro extremo... E o outro extremo é de você não conversar sobre isso, não falar sobre isso nunca, né? E até talvez esses dois extremos, eles caminhem junto de uma certa forma. Sob a perspectiva do tratar, do falar. Sim. E até, né, você comentou, puxa, o casal entre si não conversa sobre isso, assim. Pra mim, assim, foi muito difícil começar a conversar sobre isso com meu marido. Muito difícil, muito difícil. Porque... porque pra mim vinha muito esse sentimento de que falar sobre isso era errado. Mesmo que fosse com o meu marido. Então você não abria sobre isso, não falava como você estava, o que você estava sentindo ou não sentindo e tudo mais. Isso foi, graças a Deus, foi por pouco tempo, né? Porque ele sempre instigou muito em muitas formas, assim, né? De muitas formas. Perguntar como que eu tava e tal, não só nessa área sexual. Então isso foi abrindo ali, né? De uma certa forma, e hoje a gente conversa sobre tudo, 100%, assim. E é muito diferente do que já foi. Mas, né, eu sempre tive muito essa trava, assim. E até em relação à própria igreja, assim, né? Então, porque era uma questão muito de... se você fala sobre isso, se você pensa sobre isso, né, você é uma qualquer, né? Então, isso também, assim... Hoje em dia, não sei, né, exatamente, né? Não ando tanto no meio dos recém-casados mais, né? Já tô aí há um tempo casada, mas isso é algo assim que estava muito forte, na minha criação foi algo muito forte, eu vejo que no meu entorno também, assim, né, foi muito forte. E aí hoje continua-se não se falando sobre isso, né, ou então ao mesmo tempo, né, acontecem coisas aí que, né,
escandaliza aí no mundo, né? Meu Deus, aquela pessoa tava pelada lá no palco, né? Por exemplo, num show. E aí, nossa, que não sei o que e tal. Só que você fala sobre isso sempre de uma forma muito negativa, né? Então, assim, ou você não fala nunca sobre sexualidade dentro da sua casa, você como cristão, ou dentro da igreja, ou você fala sempre da sexualidade de uma forma pejorativa, de uma forma impura, né? Como pecado, como algo errado, e isso também acaba gerando crenças, né? Sim. Na gente ali. Então, acho que esse é um ponto, assim, de realmente de falar sobre esse tema, assim, de conversar, de conseguir ir destravando isso, assim, realmente, né? De alguma forma. A gente como cristão e também lideranças, né? Sim. De estarem se organizando aí para trazer isso à tona, criar um espaço seguro, na verdade. Né? Porque que nem você falou, as pessoas estão fazendo. Se elas não têm um lugar seguro para conversar sobre isso com pessoas que compartilham da mesma crença, que compartilham da mesma fé, elas vão procurar em outros lugares. E aí elas vão receber o quê de informação? Não, na verdade, se a gente pensar nos jovens e nos adolescentes, eles estão sendo bombardeados. Sempre foram. Sim. Então, aquilo que não é dito pelas pessoas corretas, da maneira correta, desmitificando todas as crenças, né? É feio, é pecado, Deus castiga, vai para o inferno, tal. Tira até a beleza da sexualidade vivida dentro da santidade, né? De uma vida em santidade, porque eles estão sendo bombardeados com informações erradas. Exatamente, com informações erradas. A sexualidade não tem um negócio, tranca as pernas que não vai acontecer nada. Você vai esperar, mentira, pode trancar para lá, para cá, amarrar, botar para trás, pode fazer tudo. A verdade é que a tua sexualidade ela vai se desenvolver, a sua libido vai aflorar, os seus hormônios vão se desenvolver. Então, o que a gente vive? Por isso que a gente vive hoje essa realidade extremamente triste de saber que os jovens estão na igreja e que estão vivendo uma vida sexual ativa, fora do casamento. Sim. Entendeu? Fora do casamento. Aí a gente não tem como dizer. Isso é pecado. Isso é se prostituir. Então, como é que a gente pode ajudar os nossos jovens a olharem para a sexualidade e desejarem vivê-la sob a perspectiva de Deus? Olha, não tem jeito, sabe? Eu diria que é falar de sexualidade, mas levá-los a uma experiência tão profunda com Deus. Tem uma frase de Alejandro Bullion que eu gosto muito. Ele diz assim: nada na vida tem sentido se não for resultado do meu amor por Jesus. Então, eu tenho 16 anos. Não pode falar tudo, né, assim? Eu tenho 16 anos, estou subindo nas paredes. Bom, é a mesma coisa para mim, mas enfim. Estou subindo nas paredes. Mas eu sei que o projeto de Deus, para minha sexualidade, tem uma pessoa para que eu possa viver esse projeto de Deus. Então, Deus, me dá recursos, me ensina, me dá estratégias para que eu possa canalizar essa energia da libido de tal forma que eu viva aquilo que o Senhor tem sonhado e projetado para a minha vida. Olha, então é como se fosse uma resposta. Lembra do namoro? Opa, eu ia falar. Fala do namoro. Mas é isso mesmo. Sim. Eu trabalho num projeto, o Saulo está junto, com jovens e adolescentes, chamado Origens, tá? E o nosso objetivo é trabalhar com a adolescência e o início da juventude, preparando esses jovens cristãos para viver uma vida diferenciada, para viver uma vida que vale a pena ser vivida do ponto de vista de uma juventude convertida, que conhece a Cristo, né? E nós falamos sobre namoro esse ano. Importantíssimo. E nós levamos uma proposta. Na verdade, a nossa ideia foi
desconstruir uma prática Exato. e promover um conceito, um novo conceito. E esse conceito, em relação ao namoro, e foi muito interessante, porque a gente perguntou para vários deles o que eles pensam do namoro, o que eles dizem do namoro, e a maioria deles entenderam que o namoro é uma porta aberta para o pecado. Por que pecado? Porque você começa a se relacionar, você começa a se envolver, você começa a desejar, você começa... E quando você vê casais muito jovens, estão vivendo uma vida sexualmente ativa e não sabe se aquele camarada, ou se não, ele não sabe se aquela menina é a pessoa com quem ele vai dividir a vida dele, né, no casamento. Muitos deles falaram isso, que... nossa, tem alguns aqui que fugiu agora, mas assim, dizendo que o namoro não tem propósito, a não ser levar os jovens a viverem uma vida que está distante daquilo que Deus quer. E o que nós fizemos de proposta para eles, nessa perspectiva de trazer um conceito, foi dizer que o namoro, ele tem toda essa característica, tá? De distanciar o jovem do projeto de Deus para a vida dele, e que quando se fala em namoro e casamento, assim, é como uma pistola. É um tiro só, né? Uma atacada só. Que você só tem uma bala e você não pode errar, né? Você não pode errar. Então isso significa dizer que você vai precisar saber escolher, né? Eu digo para eles no Origens o seguinte, que, por exemplo, você quando busca alguém com a perspectiva de futuro casamento, você tem que fazer isso da forma mais fria, racional e calculista. Porque é uma pistola com uma bala só, com um tiro só que você não pode errar. O que isso quer dizer? As meninas que eu caminho, então eu digo, faça um checklist. O que você sonha num homem? E faço isso com eles também. O que você sonha numa mulher? O que você espera encontrar numa mulher com quem você deseja dividir toda a sua vida? Então, você namora, a concepção de namoro, né? Você namora, se não der certo, você desmancha. Mas aí já rolou mão naquilo, aquilo na mão, já rolou, quem sabe, sexo. Então, aí você vai, não deu certo. Aí vai pro outro. Aí vai pro outro. Vai pro outro. Você já sentiu o gostinho, é bom? Aí não para mais. Aí não para mais. Sim. Então, a jovem hoje casa com um volume de experiências, né? E falando de jovens, né, que a Bianca levantou aí esse assunto, nós temos falta de informação ou excesso de informação errada a respeito de sexualidade, sexo e identidade, né? Então nós temos uma geração que entrega lixo para outra geração, porque a mentira vai passando, né? Não se fala sobre sexualidade na família. Eu, pelo menos, não vivi isso. Foi fora de casa, com primos, com vizinhos, na escola, revistas que foram chegando. Então a família não fala sobre sexualidade. A igreja não fala como deveria sobre sexualidade. Porque ela fala? Pois então, olha aí, estamos levantando um problema, porque é real. Então você vê igrejas no Brasil afora, onde nos cultos com esses adolescentes, com esses jovens, tem muito barulho, tem muito pula-pula, e não se fala daquilo que precisa falar. Então, assim, é como se estivesse dando pão e circo. Não é como, desculpe. Então, como que seria? Está dando pão e circo, exato. Então, veja o cenário para essa geração. Em casa não se fala. A igreja não está... como é que você falou aí? Não está dando. Não fala. Não fala. Então, como é que fica? Porque, olha... Fala sério uma coisa aqui. Tem que ser macho para falar de sexualidade. Assim,
Para falar de sexualidade tem que se ter nas mãos. Não tem jeito. Porque os caras vão fazer pergunta para você. E se você não se tiver nas mãos, você vai enrolar. Se a tua sexualidade não for resolvida, entendeu? Como é que você vai poder orientar quem quer ser orientado? Então, assim, eu sinto muito, sabe? A gente vive um faz de conta. Tá? Isso, e Esse é um tema na igreja que é um faz de conta entre as crianças, entre os adolescentes. Casal, então, misericórdia, sabe? Então. Pois é. aí no curso de noivos, né? Eu faço uma palestra uma vez por ano num curso de noivos. É online, então pega pessoas de várias partes, né, do Brasil aí e igrejas também. E o tema mesmo isso? Sim, uma vez por ano. Você não sabia? Não convidaram Deus. Não, se eu for, meu filho, muita gente vai terminar o noivado. Vai desistir de Não, casar. isso é e nesse ponto que eu queria chegar, porque eu levo um tema que é vícios sexuais rompendo o ciclo. Então, assim, está lá a duplinha online Ai, e eu estou falando não, sobre... Eu posso... Fala aí. Não, desculpe, você acharam claro. Não, espera aí. Vamos lá. E eu levo esse tema. Então eu falo assim, ó, você que está aí, futura esposa, com teu futuro marido do lado, o que tem na sua mala de vício sexual, de pornografia, de informações erradas a respeito de sexo que você está levando dentro da sua mala? Aí ela fica meio assim. Eu viro para ele. E você, rapaz? Online isso. Online. Fala sério comigo. Mas surte efeito. Funciona, Aham. funciona. Surte efeito. O que você tem na tua mala de pornografia, vícios sexuais, distorções na sexualidade? O que você está levando na sua mala? Tem na mala? Não case. Aí eu falo assim. Aí eles já ficam desconcertados. Mas Saulo, a gente vai casar daqui a 2 meses. O bolo já está reservado, as roupas já estão alugadas, a lista já está feita. Eu falei, rasga a lista, não case. Aí quando eu falo que surte efeito, quando começa a pipocar pedidos de ajuda aqui no celular, porque aquilo que eu falei ali é realmente o que está acontecendo na vida dos futuros casais. Está virado num chapéu velho. Sim, mas por quê? Exatamente porque todo esse processo que nós estamos falando de adolescência, né, vai entrando na vida jovem, na vida adulta, eles já experimentaram de tudo, gente. Eles já experimentaram de tudo. Então, como é que vai para o casamento? Estoura, de repente, na noite de núpcias, ou daqui 1 mês, 2 meses, já começam a aparecer os problemas na vida desses recém-casados. Há uns anos atrás, atendendo com o meu esposo uma situação de uma liderança de Ministério de Famílias, uma situação bem grave de adultério e tal. E depois eu caminhei com essa esposa. E não me lembro a razão por que nós entramos. Então, ela disse assim, que o médico dela, o médico ginecologista, ele é um homem cristão, ele diz assim, é muito fácil no consultório saber, dentro dos problemas do casamento, quais os casais que casaram tendo experimentado de tudo. Então, ele diz que pipoca depois no consultório dele, enquanto ginecologista, todos os tipos de problema. E é interessante, quando há ausência de problemas, ele diz assim, normalmente é um casal que casou com uma perspectiva diferente da que viveu tudo que tinha que viver. Então, assim, aquilo que começa errado, ou acaba errado, ou você vai colhendo consequências disso. Entende? Consequências disso. E é interessante, porque o médico ginecologista, ele trabalha com a sexualidade propriamente dita, a biologia, a fisiologia e a vida sexual, né?
Então, essa afirmação dele foi muito interessante para mim, Sim. né? De compreender, mas eu vejo isso, né? Eu vejo isso na minha caminhada como terapeuta de casais, como terapeuta de família. Sim, sim. Até puxando esse gancho, assim, também, né? Que você falou que você é terapeuta, né? De casais, de família, e que você é especialista em trauma, né? E qual que é essa relação, né? Você tem visto, ou você tem de conceito, né? De conhecimento nessa relação entre trauma e sexualidade. E aí, quando a gente fala de sexualidade, tem a questão da sexualidade em si, né? Do físico ali, do corpo, mas também tem a questão de identidade, né? Assim, então, como que tem sido isso para você? O que você tem visto em relação a essa relação mesmo, assim, né? Eu diria assim, eu hoje, se eu pego isso em relação, por exemplo, às questões de identidade, eu diria que sabemos que as questões que estão relacionadas à identidade sexual, durante muitos anos esteve diretamente associada a traumas, a abusos. Uhum. Tá? É uma realidade, mas hoje assim, não é regra. Sim. Não é regra. Uhum. Porque o que nós temos hoje é doutrinação. Literalmente, a gente tem uma geração inteira, isso já vem sendo levada a ter um conceito sobre a sua identidade distorcido, errado, pode tudo. Uhum. Né? O sexo está entre as pernas, gênero está entre as orelhas, é construído socialmente e tal. Ok. Então, mas também está associada a traumas. Tá? A experiência do Saulo, né? Que está relacionada a tudo que ele viveu na infância dele. Agora, a gente tem, por exemplo, os abusos que não levaram à distorção de interpretação de desejo sexual, tá? Gerando comprometimento em relação a uma vida sexual saudável. Uhum. Isso é fato, né? A gente tem crenças, tá? Crenças relacionadas à sexualidade distorcidas que também levam a um comprometimento sobre a qualidade da vida sexual, seja do homem, seja da mulher, né? Então, quando você pensa na perspectiva do trauma e da relação sexualidade, isso está diretamente relacionado às vivências, às experiências, ao que se ouviu, ao que se viu dentro do processo de desenvolvimento, né? Sim. E é muito interessante, porque se a igreja toma uma posição de desmentir as lacrações do capeta, desmentir as lacrações do capeta e trazer verdades, verdades com leveza, Uhum. com um olhar assim da beleza, sabe, o belo, o estético da sexualidade, né? Se a igreja se propõe, né, a tratar disso com uma perspectiva de, é o que eu falei, né? Falam umas coisas bem doidas, desmentir as lacrações do capeta. Então, e a igreja assim, se propor a isso, né? Uhum. Se propor. E quando eu falo igreja, gente, eu acho que não é responsabilizar o pastor que está no púlpito. Sim. Mas, assim, a compreensão de qual o propósito da existência de um ministério de casais, de um ministério de família numa igreja. Uhum. Vamos cumprir esse propósito. A razão da existência do ministério de adolescentes na igreja. Sim, queremos levar os jovens a Cristo, mas nós queremos levar os jovens a viver a experiência com Deus, de forma que essa experiência o leve a pautar a sua vida nisso. E aí entra a sexualidade. Então, assim, vamos falar de sexualidade. Eu lembro, bem legal isso, eu lembro que eu trabalhei com a Mocidade para Cristo do Brasil. Gente, eu já fiz muita coisa, né? Então, assim, Mocidade para Cristo do Brasil. E a gente tinha um clubão.
Chegou a conhecer o Clubão? Ouvia falar muito do Clubão, mas Então, nunca fui no Clubão. Então, eu era rato de Clubão, porque eu trabalhei muitos anos com a Mocidade para Cristo do Brasil. Então, a gente tinha um Clubão, meu Deus, quantos? 700, 800 jovens naquele auditório, e na época tinha o Celso Misfeld, que foi coordenador da MPC aqui no Paraná, depois teve o Kleber, e assim, Deus vem com a gente, porque é tu mesmo, vamos falar de sexualidade para essa galera. Então eu sentava lá, gente, era chumbo grosso, porque eles querem perguntar, eles querem saber, eles não podem perguntar em casa, eles não podem perguntar na igreja, eles conversam com os amigos e muitos, sabe? Então, gente, vinham perguntas, né? Vamos responder as perguntas, vamos tirar dúvidas, né? Os pais não falam, porque está tudo ferrado na sexualidade também. Então, assim, vamos falar. Então, qual o propósito da existência de um ministério de adolescentes? Entre tudo, é levá-los a uma vida que eles vivam o propósito de Deus, tirar as distorções sobre a sua própria sexualidade, ajudá-los a compreender a beleza. Deus criou o sexo, está em nós, libido, desejo. Então, como é que eu quero viver isso? Eu quero viver isso numa perspectiva do olhar de Deus. Uhum. Pão e circo não faz isso. Exato. Eu até trago um ponto interessantíssimo, que agora é cutucar o vespeiro. Mas o problema, a bomba está na mão dos pastores, com certeza, dos líderes que estão abaixo dos pastores, mas também vem reflexo dos seminários. Dois seminários distintos aqui em Curitiba e nenhum tratava de sexualidade. Qual é o problema, tá, quando você fala isso? O problema é não haver uma ação da liderança no sentido de trazer luz e de resolver. O que se faz? Abafa. Uhum. Então, assim, nós esperarmos, né, que os nossos seminários estejam descontaminados e que os nossos seminários estejam isentos do que nós estamos falando, do que não deveria acontecer, não é a realidade. Da mesma forma como eu entendo que alguém que é diretor de um seminário, ele tem que estar a par. Sim. Ele tem que estar a par do quê? Ele tem que estar a par do rumo do mundo, da reengenharia social, elite globalista, nova ordem mundial, Agenda 2030, Agenda Globalista de Gênero. Uhum. Entendeu? E a gente vai falar. Klaus Schwab, marxismo, hoje a gente fala de Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial e o que tem de projeto para a sociedade, para o mundo. Então, eu não acredito que, por exemplo, um diretor de seminário ele seja tão espiritual, ou deva ser tão espiritual, que ele não esteja entendendo o que está acontecendo, o rumo, para onde as coisas estão indo. Então, se nós estamos falando de coisas que nos chocam no tema com o qual a gente trabalha, né? Dentro das igrejas, e se a gente olha para os seminários, não apenas em relação à perspectiva da sexualidade, mas literalmente contaminação marxista dentro dos seminários. Então você fala assim, oh Deus, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida, porque aqui não tem nada. Agora, eu fico pensando muito assim, que soluções, sabe, Saulo? Sabe? Uhum. Eu fico pensando, nós estamos falando, eu sou uma crítica, uma crítica ferrenha, sou mesmo, porque só quem está no consultório, só quem está mentoreando liderança, sabe o que houve, né? Sim. Sabe o que houve.
E você fica assim, meu Deus, essa pessoa, ela está dentro de uma igreja. Essa pessoa é cristã. Essa pessoa tem uma liderança. Essa pessoa tem sinceridade, quer servir a Deus. Mas assim, há tanto lixo, que a acompanha nessa vida. Aí a gente vê os escândalos. Meu Deus, eu fico pensando. A gente vai vendo os escândalos acontecendo, e quando eu penso nesses escândalos, eu fico pensando, quem esse cara está envergonhando? Ele não está envergonhando a igreja. Ele está envergonhando o nome de Cristo. Sim. E essa mulher? Né? Porque as histórias são... E essa mulher? Então, assim, todas as vezes que a igreja se coloca onde falta posição, ela se vulnerabiliza. Quando ela se vulnerabiliza, não tenha dúvida de que o capeta vai pintar e bordar. E essa questão da posição, Deusa, Bianca, quer falar antes aí? Eu ia puxar um outro assunto aqui, que eu sei que a Deusa não, eu só quero vai feroz nele. aproveitar esse ponto do posicionamento, assim, que eu vejo isso, que eu acho que o que falta realmente é a gente, como cristão, a gente sair dessa apatia. A gente não questionar as informações que a gente recebe e simplesmente aceitando, né, o que tem. Então, hoje a gente tem muito acesso a muita informação. E no meio disso tem muito lixo também, né? E aí, que nem você falou, o marxismo, né, o próprio feminismo, porque direitos iguais, né, a mulher tem que ter oportunidades e tudo mais. Não discordo que as mulheres têm que ter oportunidades, né? Mas o discurso que vem junto com isso é muito prejudicial também. Isso se tornou uma cultura que a gente está crescendo nessa cultura, né? Eu mesma... A gente não está crescendo, a gente já está bem grande. Não, então, mas porque assim, por exemplo, ou alguém um pouco antes da minha geração, né? Eu tô com 33 anos. Tá. Já nasceu nessa sociedade, já nasceu nessa cultura e já está envolvida nisso. Então, pra gente, muitos desses conceitos, eles já estão cauterizados na nossa mente. Sim. Então, a gente já tá a gente nem questiona mais, a gente aceita, a gente abraça essas ideias e a gente leva isso para dentro do nosso lar, da nossa cristianidade, né, da nossa cristandade. E aí, junto vem essa questão dessa apatia. Então, a gente deixou de enfrentar, a gente deixou de questionar, a gente deixou de se posicionar a partir do que a Bíblia diz. Porque tem esses novos conceitos. Porque você está sendo muito radical. Porque na Bíblia não fala sobre esse assunto aqui específico, aqui, desse XYZ. Só fala do ABC, né? E, na verdade, é tudo isso uma mentira, né? E a gente vai aceitando isso, não vai questionando mais, né? E a partir do momento que você... que eu vejo por mim, assim, quanto mais eu estudo sobre sexualidade, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre todos esses pontos que você trouxe, mais cresce uma indignação e mais eu viro radical. Tá. Assim, sabe? Tipo, antes eu olhava e falava, nossa, que esse povo é muito conspiracionista, muito radical, muito apocalíptico. E aí hoje eu sou essa pessoa apocalíptica, hoje eu sou essa pessoa. Bem-vinda ao meu mundo. Então é aí que eu queria entrar. Porque pra tudo eu olho e eu vejo, meu Deus, que lavagem cerebral. Mas deixa eu trazer uma coisa sobre isso. Quando nós tivemos as últimas eleições, e não tem jeito, se eu sou crente, eu sou conservadora, tá? Se eu sou conservadora, eu defendo princípios e valores, que é literalmente Deus, pátria, família e liberdade. Acabou. Né? Não tem como você dizer que é crente e defender outras coisas. E óbvio que o resultado disso me gerou uma indignação muito grande, tal e tal, por tudo que aconteceu no Brasil. Aí eu me lembro, né, que meu filho mais velho, ele sabia da minha indignação, ele sabe que eu vivo enfiada em política, e ele me mandou assim, eu vou chegar nisso do que você está falando. Ele disse, não adianta. Foi. Eu acho que você lembra disso. Ele mandou 5 pontos, né? Foi. E aí ele disse, tem algumas coisas que nós podemos fazer, né? E uma destas coisas, eu acho que era o ponto 3,
ele disse, desenvolva sua intelectualidade, vá estudar, vá saber a razão das coisas, leia livros bons, leia livros clássicos, leia livros que te mostrem a origem das coisas e o porquê das coisas acontecendo Sim. dentro da nossa sociedade. Então, o que eu vou te dizer, pensando nisso? Você sabe por que está enraizado? Porque nós não desenvolvemos a nossa intelectualidade. Nós não lemos bons livros, nós não nos informamos. O jovem entra na universidade, é um tombo, um tosco, nunca leu um bom livro, não desenvolveu intelectualidade, não pensa de forma aberta no sentido de conhecimento. Obviamente, o que disser para ele vai engolir. Entende? Os pais não desenvolvem isso. Então, isso torna essa geração, que você falou que a coisa já está enraizada, eu entendo, presa fácil. Né? Presa fácil. Quando meu filho fala isso, ele fala para mim sobre política. Né? Vai estudar, vai isso, vai estudar mais, vai isso, vai aquilo. Mas é a mesma coisa. Entende? Porque eu sou crente, eu trabalho no Ministério Infantil da igreja, eu canto no louvor, eu leio a Bíblia e eu vou para a faculdade. Presa. Essa é a razão da existência do Origens. A gente tem a ideia de trabalhar dando essa base para esses jovens, para que eles chegando lá, e isso tenha acontecido. O que a gente tem visto de resultado dos trabalhos que a gente tem feito com esses jovens e adolescentes que já estão nas universidades é fantástico. Eles deixaram de ser presa fácil, eles conseguem discernir, eles conseguem se posicionar, eles não estão com a cabeça vazia, recebendo tudo que vem e sendo doutrinados enfim, não tendo coragem de se posicionar, medo de serem cancelados. Aí eu digo assim, os nossos jovens que passaram pelo Origens desde o princípio, eles não vivem essa realidade. Isso tem acontecido. Eu fui lá, outro dia eu ouvi eles me contando. Posicionamento, que sabem quem são, sabem o que querem, sabem no que acreditam, sabem onde está a verdade, sobre a perspectiva da sociedade, do que tem acontecido. Então, essa vulnerabilidade que gerou essa geração que hoje vive, de fato, acreditando em tudo isso, tem a ver também com esse não desenvolvimento da intelectualidade. Manda fogo. É o que eu ia trazer aqui, exatamente isso. Né? Em que momento, né, da sua vida que você se interessou pela política? Né? Exatamente essa pergunta. Por quê? Teve um ponto que nós até desenvolvemos um curso, a estratégia. A estratégia, resgatando os valores da família. Resgatando os valores da família, isso. Como a gente já trabalhou, né? E ali no Estratégia, nós conhecemos, teve um dos participantes que estava no meio ali dos seus relacionamentos, né? Que começou a falar sobre política para nós. Eliel Rosa. Falando sobre política. E de uma forma que eu nunca pensei que poderia me interessar por política. E você falava isso também. Então, assim, você falou agora que teve um momento que você, como crente evangélica, você passou a se interessar por política. Mas e daí? Como é que trabalha a questão de fé e política? Meu Deus, vai no meu Instagram que tu vai ver. Sim, eu tenho acompanhado, né? Política, reflexões. Religião e política não se mistura, não se discute. É por isso que nós estamos vivendo o caos que estamos vivendo hoje. Na verdade, assim, sabe o que eu acho? Bom, primeiro porque eu tive um pai, um cara analfabeto. Meu pai aprendeu a assinar o nome dele para poder receber o olerite. Mas eu via meu pai nos palanques e fazendo política. Com uma sabedoria, meu Deus, como aquele velho era metido. Ele subia nos palanques, ele pegava o microfone, ele falava, né? Meu pai muito radical, conservador e tal. E assim, mas lá, gente, eu tenho 65 anos, então pense, lá atrás,
Assim, eu via meu pai lá defendendo as coisas que ele acreditava, os candidatos que ele acreditava, tal, uma coisa de sangue, né? Enfim, eu sempre fui muito encrenqueira, né? Eu sempre defendi o que eu acredito, em qualquer área. Pronto. Quando eu comecei a trabalhar com as questões da sexualidade, eu acho que isso foi sendo acirrado, né? Porque aí você vai trabalhando e você vai vendo a evolução política da agenda globalista de gênero. Você vai vendo a evolução política de toda uma reengenharia social, de toda uma desconstrução, né? Então, eu acho que, como eu estava, né, tava nadando na praia, olhar tudo isso, interpretar tudo isso, questionar tudo isso, e foi fazendo com que eu fosse mais profundo da água, né? Fosse mais profundo da água. E aí você começa a estudar, né? Você começa a estudar, você começa a compreender as coisas, esse fluxo do mundo, sabe? Você vai vendo isso, que é escola de Frankfurt, você vai vendo, e aí você vê que tudo que foi dito lá está acontecendo hoje. Meu Deus, a tomada da igreja, a tomada da mídia. Então, as mulheres, como um feminismo que masculinizou as mulheres e feminizou os homens. Então, você vai vendo, gente, isso é política pura, né? Então, pronto. Você falava sobre essa construção do Bússola, ficar apagando incêndio, porque é um apagar incêndio nos grupos de apoio. Aí lidando com aquilo que as pessoas estão sofrendo, está estourando na vida delas, e aquilo não para, a demanda vai aumentando, vícios sexuais, questão de gênero, as pessoas não sabem mais o que é sexo, porque agora se fala gênero. E a gente vai vendo isso contaminar as gerações, né? É por isso é por isso que eu digo, qual a razão da existência do Ministério de Adolescentes dentro de uma igreja? Qual a razão da existência de um Ministério de Jovens de uma igreja? Qual a razão da existência do Ministério de Casais dentro de uma igreja? Não dá mais, porque o que nós não falamos está sendo escancarado, eles estão sendo bombardeados, e tem uma filósofa, uma pessoa aí da internet, que ela diz o seguinte: nós conservadores precisamos da ousadia dos canalhas. Esse é um vídeo, gente, que está na internet aí. Eu achei tão fantástica para ela falar, entendeu? Por quê? Porque eles têm ousadia, eles têm coragem, eles vão, de cara lavada. Nós. Em torno de 15 anos atrás, Deusa e Bianca, né, o Victor está conosco aí, uma menina de 14 anos, ela na igreja, sentou na minha frente e falou assim: eu vim conversar com você, mas eu não queria vir, eu fui obrigada pela minha mãe. 14 anos, 15 anos atrás, nós estamos em 2024. E ela falou assim: eu li a sua história na internet, Saulo, e eu vi que tem trauma e abuso. A minha não. Eu gosto daquela menina da escola, nós vamos nos casar, vamos adotar uma criança ou fazer inseminação artificial e vamos ser uma família. Eu pensei, que geração é essa? É a geração massa de manobra. É uma geração que não tem muitas vezes o já trauma. Já está enraizado. Isso. Você veja, você fala de 15 anos. Hoje, quando você pensa em família, gente, é bem doido isso. Quando eu penso em família, eu sei o que é família. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Pergunte para um adolescente o que é família. Vai na definição jurídica hoje, lembra do projeto de lei? O Estatuto das Famílias do século XXI. Exatamente. E isso aqui, gente, que novo Código Civil acaba com a definição de casal como homem e mulher. Agora é pessoas. A igreja precisa se interessar, porque isso aqui é política. Então, o eterno apagar incêndio
Nós, Mas aí que tá. Você entendeu por que entrar na política, para mim, entrar na política não, fazer política. fazer Enfim, sem partido, porque ninguém manda na minha boca. O partido vai mandar. Então, assim, o pastor Pascoal que dizia isso quando a gente se reunia para fazer política. Então, assim, o que eu quero dizer? Exatamente isso. Não tem como. Quando você fala de família hoje, esse tema é de política. Quando você fala de infância, esse tema de política. Vai para as escolas e vai ver o que está acontecendo nas escolas. E por que está acontecendo. Quando você fala de aborto, política. Meu Deus! Não tem como. Você não tem um olhar sobre a política dentro dos temas que envolvem a sociedade hoje. Por que política? Porque, na verdade, o movimento progressista, porque, na verdade, a esquerda radical, que dizem que nós somos, né, a direita radical. Meu Deus. Então, é isso. Nós temos que falar de política. E a gente tem que falar de política trazendo a perspectiva desses temas sobre o olhar de Deus. Sobre o olhar de Deus. Entendeu? Que, assim, é pecado, Deus castiga. Não, para com isso. Conversa fiada. Porque isso não faz com que ninguém pare de pecar. Isso não vai fazer com que menino vá para a cama com menina, que menina jovem, 12, 13 anos, vá para a cama com o namorado. Isso não vai impedir que o cara casado traia. Isso não vai impedir, sabe, nada disso. Não. Mas o que vai impedir, assim, é isso que está acontecendo. Sabe por que você está vivendo isso? Porque está aqui, essa turma aqui. Olha a história, olha a evolução. Vamos lá para Rousseau. Rousseau distorcendo, já em Rousseau, antes de Marx, distorcendo a linguagem. Né? Vamos evoluir, ver o que esses caras diriam que nessa geração estaria acontecendo. Meu Deus. Tanto que o jornalista, né, Júlio Severo, ele faleceu há questão, acho que de 3 anos, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. Ele já escreveu há 20 anos atrás um livro. 20, pare? Há mais de 20 anos atrás. Salutou na praia, mais de 40. Ele falou exatamente tudo que nós estaríamos vivendo hoje a nível de sexualidade. Jorge Scala. Movimento homossexual. O livro de Júlio Severo. Exato. E até fica como dica de leitura, tem o PDF dele aí na internet. Jorge Scala, que escreveu Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família. Essa juventude precisa ler o livro do feminismo que a Ana Campagnoli escreveu. Isso. Então essa geração precisa se inteirar do que está acontecendo no mundo. Sobre o desenvolvimento da intelectualidade, em algumas áreas, de forma bem específica, do ponto de vista histórico, a gente tem que ir lá para trás. E nós temos hoje na igreja um problema seríssimo, que além do cenário brasileiro, de brasileiro não ler muitos livros, se lê 1 ou 2 no ano é muito, já é um absurdo, né? Nós temos a bolha do crente, né? A bolha onde ele só vive dentro da sua fé e da sua religião e tudo que envolve esse mundo e não consegue olhar para fora, só consegue olhar para dentro, onde toda a sua vida toda gira em torno da organização, né, da própria a igreja como prédio. E não tem noção do que está acontecendo no mundo. Não sabe bulhufas nenhuma. Não tem. As escolas tiram todas as disciplinas que exercem o desenvolvimento intelectual. Corta. No meu tempo já, na escola antes de 2010, já tinham tirado a filosofia. Não tem mais filosofia. O seminário não tem mais apologética, porque o MEC está botando dentro do seminário e está arrancando a apologética. Né? O Seminário Batista está aí para ver que não tem mais. E o cristão se tornou passivo. Ele é passivo, tipo, aí deixa, vamos orar. Mas se a gente olhar para o reformador, Martinho Lutero, João Calvino, John Hus, a gente vê que os caras tinham postura. Os caras matavam no peito. E Martinho Lutero é o maior exemplo. Vocês, como igreja católica, vocês estão errados. Você vai ser excomungado. Estão nem aí. Excomunga, vocês estão errados mesmo. Né? Tanto os reformadores que foram crucificados, morreram, foram queimados, John Hus queimado. E hoje o crente, vamos orar. Legal, ore. Mas vamos estudar, vamos ter uma posição e vamos dizer, vocês estão errados, eu não concordo, eu discordo. Você vai morrer? Talvez. Vai ser processado? Talvez, provavelmente. Mas é isso. Tem que sair da bolha. Você fala, Deus,
Até te lanço como pergunta, né? Ah, Existe uma verdade absoluta? Você fala assim para mim, né? Você tem uma frase assim: existe uma verdade absoluta e ela está em sim, Deus. tem. Tá, Né? sim. Existe uma verdade absoluta, é fato. E ela está em Deus. Por isso que eu falei, tudo isso que nós falamos, quando você fala desse crente, né, desse perfil de crente, você está falando de um cara alienado. E vou dizer bem sinceramente, eu até questiono a fé. Uma pessoa que não tem a capacidade cognitiva de fazer uma leitura do mundo, com certeza vai fazer uma interpretação daquilo que ela estuda e lê na Bíblia, distorcida, alienada, entendeu? Fora daquilo que, na verdade, é o que Deus tem e o que Deus quer. Né? Então, existe uma verdade absoluta, eu entendi, até porque está na minha palestra. Existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta está em Deus. Ponto final. Quer você goste, não goste, problema seu, tire as calças pela cabeça. Porque a verdade absoluta está em Deus. E todas as vezes que a gente foge dessa verdade absoluta, a gente cai num abismo. Exato, perfeito. Eu lembro que uma vez, lá na sua casa, você chegou e falou assim: Saulo, você precisa ouvir algumas outras pessoas com relação à questão de sexualidade, identidade, gênero, né? Aí eu falei assim: olha, eu estou aprendendo muito com esse padre aqui. Ele está falando aqui de uma forma que eu nunca imaginei essa construção toda. Ele estava falando de Zé Eduardo, falando sobre Kate Millett. Quem é Kate Millett? Peraí, Shulamit Firestone, quem que é essa feminista radical que escreveu um livro, A Dialética do Sexo, a outra escreveu um manifesto, e ele foi amarrando, né, falando sobre os filósofos, falando sobre os grandes pensadores. Por sinal, quando você quer refletir e você quer estudar sobre o avanço da agenda globalista de gênero, tá? As questões ligadas à sexualidade, gênero, Agenda 2030. As maiores autoridades no Brasil são os católicos. Lembro da Fernanda Tactani. Fernanda Tactani, o Padre José, exatamente. Eu participei de um seminário de Cascavel sobre as questões da sexualidade. Gente, a mesa só tinha católicos. Mas eu sei por que isso. Eu sei por quê. O que você falou mesmo que os crentes fazem lá? Como é que eles resolvem essa parada? Fazendo o quê? Orando. A gente está orando. E aí é fogo, né? Porque encontram uma deusa boca aberta que olha para tudo isso com muita indignação. Por que eu digo isso, Saulo? Porque, assim, eu entendo que a igreja evangélica, ela não tem gente com competência de fato para falar, é fato. Né? Mas, assim, gente, vamos buscar quem está falando. Vamos buscar quem sabe, vamos buscar quem está se colocando na brecha, quem está se colocando à disposição para isso. Né? Vamos falar sobre temas que aí eu diria, o Bússola trabalha com as questões da sexualidade, mas eu diria assim, a igreja tem que discutir sobre aborto, a igreja tem que discutir sobre liberação das drogas, a igreja tem que discutir sobre CONAI, a igreja tem que discutir sobre banheiros trans. Suas filhas estão em perigo, o que você vai fazer? Vamos olhar o que aconteceu no Reino Unido, nos Estados Unidos, com essa liberação. Então, assim, não tem jeito. Nós precisamos ficar... Sabe o que eu acho que falta para a igreja? Indignação. Indignação. A igreja está dessensibilizada. Olha só que legal. Cauterizada. Dessensibilizada. Né? Dessensibilizada. Então, essas coisas passam. Então, quando Michel teve a postura de se colocar no culto falando sobre isso, nós precisamos da indignação.
Mas essa indignação, ela tem que sair do púlpito. Sim. Ela tem que sair... Se tornar em ação, claro, é isso? claro. O Betinho falava isso. Ele, o irmão dele... Como era o nome daquele o irmão do Betinho? Era o... Enfield, sei lá. Que trabalharam naquela época do Brasil contra a fome, alguma coisa assim. Eu nunca me esqueço dele ter dito: o que nos levou a criar esse movimento do Brasil contra a fome, alguma coisa assim, foi a indignação. Então, a indignação é o quê? Eu não aceito. Isso fere a dignidade humana, né? E isso nos mobilizou a uma ação. A indignação que não gera ação... Falácia. Você comentava também, Deusa, sobre nós precisamos gerar informação. Nós precisamos trazer informação que gere conhecimento e que leve e que nos leve a um posicionamento. Você usou essa palavra posicionamento, a Bianca também. Então, eu entendo que nós precisamos nos posicionar. Porque senão... Posicionar é diferente de falar, tá? Sim. Eu, quando me posiciono, eu falo. Mas a minha posição já disse o seguinte: se eu estava aqui, eu não estou mais. Eu agora estou aqui. Então, eu falo e venho para onde a ação é desencadeada, né? Que bom. Bianca, estamos caminhando aí para o final. Sim. Você quer trazer alguma fala, alguma pergunta aí para a Deusa? Acho que só para fechar tipo, um ponto, que talvez até já ficou lá para trás, mas acho que a gente falou de tanta coisa boa também, né? Eu gosto. Mas acho que para fechar, assim, acho que é a gente trazer também esse ponto de esperança, talvez, né? Sim. Assim, diante de tudo isso, né? Que está acontecendo, e até atrelando também ao teu conhecimento, né? Então, você traz essa questão da dessensibilização, né? Do trauma, de lidar com famílias, lidar com lideranças, né? Um processo de cura, um processo de restauração, e que essa restauração, no fim, ela vai gerar uma ação, vai gerar um posicionamento, ela vai, muitas vezes, trazer uma indignação de, puxa, eu estava aqui, eu não quero mais estar aqui. A partir do momento que eu saí daquele lugar, eu também olho para aquilo e vejo outras pessoas naquele lugar e falo, meu Deus, elas estão vivendo o que eu vivi. E isso não é bom. Então, isso gera uma ação também, um posicionamento. Esperança. Uma esperança, então... acho que quanto a gente falava... Eu não sei nem se cheguei a falar, acredito que não, que ficou na cabeça. Quando eu, por exemplo, sou uma pessoa tremendamente questionadora e crítica, tal, e eu pensei, enquanto a gente falava, o que a gente pode propor? Tá? O que a gente... porque, assim, não adianta você ter uma posição crítica se você não propõe. Criticar por criticar. Então, o que eu diria? E você trouxe, eu achei legal, porque eu não havia falado, que é a esperança. Eu diria assim, nós estamos... Eu vou falar por mim e acho que posso falar pelo Saulo. Manda aí, manda ver. Eu diria assim, as igrejas que nos usem, entende? A igreja que use toda a bagagem, toda a experiência do Saulo, a experiência que ele teve, vivendo toda uma distorção de interpretação de desejo sexual, que o levou a viver na prática isso, que o faz dizer há esperança para as pessoas que vivem essa distorção, toda a caminhada, todos os estudos, todo o conhecimento, todo o estudo do que envolve a política, né, nesse tema todo. Então, eu diria assim, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Então, assim, nós, embora eu tenha dito, sim, a Igreja Católica hoje, ela tem um grupo que estuda, e que tem o Padre Paulo Ricardo, José Eduardo, a Tartani, e tanto aquele Instituto de Biopolítica, esqueci o nome dele também. Então, assim, muita gente. Agora, nós temos a igreja caminhando, engatinhando. Está aqui eu e Saulo engatinhando nisso. Então, eu diria, use.
eu tenho um ministério de adolescentes, mas a gente não sabe como tratar esse assunto. Vamos nos reunir, vamos propor. Né? Eu encontrei como solução, e era um sonho meu, o Origens, onde nós juntamos os jovens, tá? Todo ano, no mês de janeiro, no meio do ano, para fazer isso. Né? Então, o que as igrejas precisam é isso. Então, a esperança está, na minha opinião, primeiro, na posição. Sim. Tá? Porque não dá para você falar de esperança se a igreja disser que nós somos conspiracionistas. Se a igreja disser que a gente... na minha igreja isso não acontece. Né? Bem assim. Ouvimos bastante isso. Aqui não. Nós já ouvimos muito isso. Então, eu diria que a esperança está que, por exemplo, um podcast como este, tá? Seja ouvido e as pessoas, uau, né? Eu não tinha pensado, nossa, eu vou chamar esse camarada, eu vou chamar esse pastor, vou chamar essa terapeuta doida para falar alguma coisa, para ajudar a desenvolver. Tem, né? Então, a esperança está na igreja. Então, vamos lá. Qual é a verdade absoluta? Deus. Aonde está a esperança? No posicionamento da igreja. Entendeu? Sim. Se a igreja não sabe o que fazer, Deus tem levantado pessoas que têm feito. Né? Deus tem levantado pessoas que têm feito. Então, assim, vamos usar essas pessoas. Amém. Né? E leia-se igreja como cada um, né? Cada pessoa. Claro. O corpo de Cristo, né? Só para não necessariamente somente a instituição. Mas a instituição cada um, também. Né? Mas claro. cada um de nós, exatamente. Os dois, né? O que pode significar, por exemplo, um pai ouvir dizer, nossa, eu nunca pensei nisso. Quem é Karl Marx? O que é a Escola de Frankfurt? O que é Nova Ordem Mundial? O que é... Então, eu quero saber disso, porque eu quero orientar meus filhos. Também é essa igreja que é um indivíduo, né? Sim. E uma palavra que eu deixo, né, para as pessoas que nos acompanharam, os que vão estar nos ouvindo aí também, diz tudo a ver com o que a deusa trouxe também aqui, tá? Neemias capítulo 4, versículo 14. Ação. O caos está instalado? Sim. Vai melhorar? Não. É bíblico. O coração do homem vai se esfriar, né, cada vez mais. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias capítulo 4, versículo 14. Deusa, obrigado por esse podcast aí com você. Bianca, né, Victor está aí ajudando. Quer trazer uma fala, Victor, de fechamento? Só sempre eu gosto de lembrar que nós, como Ministério da Primeira Igreja Batista de Curitiba, nós trabalhamos com cosmovisão bíblica, né? Então, nosso viés é sempre a Palavra de Deus, e somente a Palavra de Deus como única e suficiente. E não trabalhamos com aconselhamento no âmbito psicológico, né, psiquiatra, né? Somente a Palavra de Deus, como grupo de apoio, como ministério, que usa a Palavra de Deus como base e como linha para caminhar. E Saulo, e se alguém quiser que ouviu esse podcast, que ouviu tudo que nós falamos aqui, quiser entrar em contato, como essa pessoa pode fazer? As redes sociais do Bússola, né, temos lá o YouTube do Bússola Sexualidade, Instagram Bússola Sexualidade. Também tem o telefone do Ministério, que ele é divulgado, código 41 99921 3382. As redes sociais estão aí, tá? Muitos materiais sendo colocados. Acompanhem lá o YouTube do Bússola, estejam acompanhando as postagens do Instagram e vocês vão vendo todas as divulgações e ações do Ministério. Obrigado. Obrigado, e até o próximo podcast. Até. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.